Nesse vídeo eu vou estar explicando para você o que é o evento de clique dentro do JavaScript, tanto com um clique ou Advent Listener, qual é a diferença e por que usar cada uma das opções, tá bom? Então, welcome my video. Bom, é bem simples, né? Eu sou o Gustavo, antes de mais nada, eu vou me apresentar a vocês. E seja bem-vindo ao meu canal, e hoje a gente vai falar de JavaScript. Então, o JavaScript é uma ferramenta maravilhosa, eu sei que muita gente não gosta, prefere Java literalmente, mas enfim, é bem gostosinho de trabalhar. Eu tô aqui direto com o meu projeto, a única coisa que eu fiz foi coloquei um style, né? Só pra gente abrir o body aqui e centralizar as coisas. E vamos lá, rapidamente, criar uma div, tá? A div aqui eu só vou criar mesmo pra gente poder dividir as coisas, tá bom? Então aqui eu já posso pegar, Alt Shift seta para baixo, copiar isso aqui mesmo. Aqui dentro eu adiciono um button. E aqui embaixo eu vou adicionar, sei lá, um prop span mesmo. Tá bom? Dessa maneira. Aqui eu vou dizer clique aqui. Tá bom? Dessa maneira assim, bem simples. Simplesmente isso. Nos dois ainda, eu vou deixar os dois iguais. E bora começar aqui já então com o nosso pequeno projetinho, né? Que é o script, o JavaScript. A gente vai trabalhar com JavaScript. Então o que acontece? A gente tem um botão, literalmente um botão que faz papel de botão, tá? Na semântica, na ordem toda correta, a gente tem um botão. Mas a gente pode pegar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer propriedade que nós temos no HTML, como no CSS, e manipular dinamicamente com o JavaScript. Pegou essa ideia? Beleza. Aqui dentro a gente vai ter duas opções de trabalhar. Como vocês viram no vídeo, é o onClick e a outra vai ser o próprio Advent Listener, onde a gente não precisa de onClick. Então aqui eu vou passar btn1 e aqui embaixo eu vou passar o btn2, tá? btn é de button mesmo. Nesse processo aqui a gente tem simplesmente duas maneiras de pegar o evento de clique. A gente usa o onClick, ele é dito como uma forma mais amadora, mais iniciante realmente de trabalhar, porque a gente não consegue fazer muitas coisas avançadas com ele. Essa é a grande verdade. Ele é bem simplório. Quando a gente faz uma calculadora, por exemplo, eu tenho um projeto de uma calculadora aqui fantástica que eu vou trazer para vocês mais para frente. Eu não uso um clique nela, eu utilizo o Advent Listener. Por quê? Bom, é muito mais fácil a gente integrar a propriedade for each para a gente poder fazer um callback, né? Que é múltiplos ouvintes. E com um clique diretamente dificulta bastante esse processo e não é uma forma mais usual e correta da propriedade, né? Então, a gente utiliza um clique quando é um site muito pequeno, né? Bem seco mesmo, bem estático, com pouquíssimas propriedades. Geralmente vai ter uma ou duas sessões, 3 talvez no máximo, e vai direcionar você para algum lugar. Quando você já tem um projeto bem maior, quando você faz para web, você vai ter que utilizar o Advent Listener, tá bom? Só explicando para vocês. O onClick é para pequenos projetos ou simples, projetos bem simples, e o Advent Listener já é para coisas mais complexas, para a gente poder integrar ele com for each, por exemplo, deixando o negócio gigante e bem mais dinâmico, tá? Então basicamente é isso. Então vamos começar. Aqui dentro a gente tem que declarar nossas constantes, tá bom? Então eu vou criar uma variável constante que nunca vai ser alterada, vai sempre receber o mesmo valor ali dentro, que vai ser o meu btn test, tá bom? Test1. Eu vou fazer dessa maneira. Aí quando a gente dá o sinal de igual, a gente vai atribuir essa informação ao DOM. O DOM é o HTML, então eu vou pegar o document.getElementById, que a gente vai chamar ele pelo nome de identificação, que é o btn1, tá? Então Ctrl D eu copio, Ctrl V eu colo, Ctrl D, Ctrl C e Ctrl V, né? Aqui é ponto e vírgula, né, para manter a escrita correta. Quando a gente faz isso, a gente já pode pegar aqui e imprimir para a gente ver se a gente está fazendo a coisa certa, tá? É sempre importante usar o console log para a gente identificar erros. E aqui eu já vou apresentar uma coisa para vocês, olha só que interessante. A gente, se você aprender em algum lugar, você aprendeu que geralmente você vai fazer alguma coisa, colocar um console log entre aspas duplas, né? E quando você apertar F12 para a ferramenta de desenvolvedor, você vai visualizar aqui nesse campo que a gente tem o nosso btn test1, beleza, maravilhoso. Só que acontece, isso daqui não é verdade, né? Isso daqui é um nome, isso daqui é uma string que ele está retornando, ele não está retornando para a gente a nossa variável. Então para ele retornar a variável, sempre você vai escrever sem aspas, tá? Sem nada, somente o nome da variável. Aqui ele já reconhece pra gente que é o nosso botão. Aqui tem um onClick, que não tem nenhuma função aqui dentro ainda, e um ID, né, que foi que a gente passou, e a propriedade de texto, fechou. É exatamente isso que a gente precisa. Na verdade que eu vou deixar copiada essa linha aqui, e depois eu vou usar ela de volta. Então agora, a gente vai fazer o que? A gente vai criar a função. Então a gente vem aqui, function, a gente passa um nome, ação, vou colocar ação btn, vai deixar desse jeitinho, não vou passar nenhum critério, nada aqui dentro, uma função bem tranquilona, bem básica, e aqui dentro vou passar um alerta.
Esse alerta vai ser o quê? Vou colocar aqui olá. Olá 1 para a gente diferenciar do próximo exemplo. E vai ficar dessa maneira. Então, se a gente viesse aqui agora e a gente pedisse para ele executar para nós essa função, ele vai exibir certinho para a gente? Ele retorna para a gente perfeitamente, tá? Aí ele coloca o F para a gente especificando que é uma função, o nome da função, tá bom? Como ela abre, o que contém dentro dela. Então é basicamente isso. Ele também exibe para nós. Muito bom, né? Ctrl, ponto e vírgula a gente comenta, tá? Bom, agora para a gente passar isso daqui direto para o nosso botão dessa maneira aqui, o que a gente faria, né? A gente pegaria o onClick, certo? E a gente simplesmente copia o nome da função. Aqui dentro, ação btn, e toda vez que a gente clica, ele exibe para a gente o olá 1, que é o nosso primeiro exemplo. Então a gente já tem a nossa mensagem aqui, bem simples, bem bacana, e assim a gente já faz uma ação btn. Então o onClick ele é sempre muito básico, tá? Ele é para essas pequenas funções mesmo. Tá? Coisas ali bem estáticas. E agora a gente vai para o advent, tá? Então o advent a gente vai fazer outra constante. Você pode fazer let, você pode fazer var, aquilo que você quiser mesmo. E aqui eu simplesmente só vou passar o segundo, vou alterar só o 1 para 2. E aqui eu vou pegar de volta, né, o meu documento, que é o DOM. Então eu vou no DOM, vou pegar o meu elemento pelo ID dele e vou chamar aqui o btn2. Repare que isso daqui não é um botão, tá? Então se a gente vier aqui dentro, passar o btn2, perceba que ele não vai retornar para mim um botão, ele vai retornar realmente um span, né? Algo que a gente possa estar colocando ali até mesmo um ícone, texto, enfim. Você tem que ter um conhecimento também de HTML, vai facilitar bastante a tua vida. Aqui nesse processo, não é um botão, mas ele vai funcionar perfeitamente. Então a gente já declarou ele aqui embaixo, né? Se a gente chama o teste2, vocês viram que já tem o spam. E aqui, diferente do nosso primeiro exemplo, isso daqui é uma função definida. Então a gente deu um nome de ação btn, ela não pode ser mudada lá na frente, né? Ela é especificamente essa função, ela é literalmente isso. Já a diferença desse primeiro exemplo para o segundo é que tudo que a gente precisa fazer aqui dentro é adicionar um event listener, tá? É só isso. Você vai colocar aqui clique, aí você adiciona uma vírgula e passa uma função, tá? Dentro dessa função, aqui é uma função, tá? Sem nome, então ela é num critério de função anônima ainda, querendo ou não, porque não tem nome definido. É só uma função aberta, simples assim. E agora você passa de volta a mensagem. Então vou copiar ela aqui dentro, colar, passar aqui como 2 para a gente ver que é o segundo exemplo. E se a gente pega aqui dentro, por exemplo, do nosso console, a gente pede aqui para exibir esse btn2 aqui agora, ele continua mostrando para nós aqui o spam. Então a gente vê que a gente está trabalhando com a coisa certa, né? Só para ver se não está nada errado, é sempre bom a gente averiguar. E basicamente se a gente clica aqui agora no nosso spam, veja que não tem nem opção de clique, né? Mas ele faz a nossa interação. Tá bom então, turma? Dessa forma a gente consegue estar trabalhando com eventos de clique. E a gente tem várias opções ainda para explorar, mas conforme for passando os projetos a gente vai aprendendo, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula de JavaScript no canal Evento de Clique, e até o próximo vídeo.